Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo agora é de número 453 dos Médiuns Especiais, capítulo 16, questão 186 ainda. Então, como estávamos comentando no vídeo anterior, aí o vídeo acabou, o tempo, então eu deixei para comentar o resto agora. Então eu perguntei a esse amigo meu, no primeiro dia de faculdade, né, de medicina, primeiro dia, você tinha conhecimento, você conseguiria prescrever uma receita médica? Você conseguiria, naquele momento, realizar uma cirurgia num paciente? Ele me disse, não, Luiz. Eu falei, do mesmo modo. A doutrina dos espíritos, eu disse isso a ele, a doutrina dos espíritos é uma ciência, mãe de todas as ciências, milhões de vezes acima da medicina. Se juntarmos, eu disse isso a ele, e eu não tenho medo de dizer isso, porque isso é a verdade. Se juntarmos, eu disse isso a ele, se juntarmos todas as ciências que existem na face da Terra, vamos falar em Terra, todas as ciências, posso dizer que é um quarto de toda a ciência espírita. O espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências. Agora, por que não se respeita o espiritismo, que é a ciência mãe de todas as ciências? A pessoa chega à casa espírita e já é colocada ali para receber espírito. Mas a pessoa se matricula numa faculdade de medicina, ele tem que estudar 6 anos primeiro para depois prescrever uma receita. Agora, eu entendo por que isso acontece. Eu entendo por que isso acontece. É lamentável dizer isso. Porque na faculdade de medicina tem-se disciplina. Respeita-se as normas. Respeita-se a ética. Até por uma questão de ética, respeitam-se. Mas na doutrina dos espíritos, aqueles que são pseudos espíritas no Brasil e no mundo, que enquadra-se em 97%, não respeitam. Mas isso é culpa dos presidentes das casas espíritas, dos diretores das casas espíritas pseudas que não têm conhecimento do espiritismo. Porque 3% no Brasil tem conhecimento do espiritismo. E se você chega, você vai ter que se enquadrar às normas disciplinares da doutrina. Não é da casa não, viu, gente? Normas disciplinares da doutrina. Porque se você não se adapta àquelas normas da doutrina, a porta da frente é a serventia da casa. Ninguém precisa expulsar ninguém daquela casa. A própria pessoa, ela mesma, se retira. Porque as pessoas vão à casa espírita em busca de milagre. Isso ela não encontra lá. Você entendeu? A pessoa vai em busca da cura espiritual. Isso ela não encontra lá. Se ela vai com o propósito de autoevangelização, isso ela encontra lá. Na casa espírita séria. Agora, na casa espírita não séria é complicadinho, né? Já é um pouquinho mais complicado. Então, olha só para você ver.
para que esse bom espírito a possa transmitir, para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável é um bom instrumento. Você, quando quer cortar uma carne, você não prefere uma faca boa de corte? Não é? Então, as pessoas não assimilam, né? Indispensável é um bom instrumento para que queira transmiti-la. Tá vendo só? Necessário se faz que o fim visado lhe convenha. O espírito que lê o pensamento, julga-se a questão que lhe propõe merece resposta séria, e se a pessoa que lhe dirige é digna de recebê-la, a não ser assim, não perde seu tempo em lançar boas sementes em cima de pedras, e é quando os espíritos levianos e zombeteiros entram em ação. Tá vendo só? Se a pessoa na casa espírita, se o médium na casa espírita, ele, no princípio, se ele não age corretamente, então o que acontece? Os benfeitores espirituais, eles se afastam. E como o médium, ele é suscetível, né? Outros espíritos inferiores se aproximam e passam-se por aqueles outros sem que ele, médium, e sem que as pessoas ali na casa percebam. Nós temos visto, eu pelo menos tenho visto, no Brasil, por exemplo, quantas centenas de médiuns no Brasil recebendo Chico Xavier, né? Se você digitar no YouTube, médium no Brasil que recebe psicofonicamente, digita isso, psicofonicamente, o espírito de Chico Xavier, ou médium psicofônico que recebe Chico Xavier. Você vai deparar com uma lista tão grande de tantos apócrifos, mas de tantos apócrifos, porque eu lhe pergunto uma coisa: qual a importância de divulgar uns vídeos com a manifestação desses espíritos, verdadeiros ou não verdadeiros? Qual a finalidade? Né? Será que ali o médium ali não está querendo ser exaltado, não? Será que ali a vaidade não está, né, tomando a dianteira? A gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. Digita no YouTube médios que recebem psicofonicamente Dr. Bezerra de Menezes no Brasil. Nossa, mas é tanto lixo. Não é desfazendo, gente.
Mas tratando-se de mensagens apócrifas, tanto de Chico Xavier quanto de Dr. Bezerra de Menezes, como temos visto no Brasil, isso é lixo. E impressionante que milhões de pessoas aderem a esses charlatões médios, esses charlatões espíritos. Dizendo assim, parece que estou falando mal, né? Mas não estou. Isso é um estudo. Ora, nós temos que questionar, nós temos que discutir. Nós somos livres justamente para discutir. Nós temos que lutar por essa ciência, por essa doutrina, por nosso Senhor Jesus Cristo, delegado a todos nós. É a nossa responsabilidade cuidar da doutrina dos espíritos, extirpando as traças, os vampiros. É nossa responsabilidade. Então, nós vemos tanto no Brasil, existem médios que recebem Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Eu só não posso dar nome por uma questão de ética. Em 2022, ainda existe médios no Brasil que recebe André Luiz, que trabalhou com Chico Xavier, Emmanuel, que já está reencarnado, mas eles estão recebendo Emmanuel até hoje. Para que receber Emmanuel? Para que receber André Luiz? Primeiramente, que esses médios não têm conhecimento nenhum da doutrina espírita. Porque André Luiz não é o nome do espírito que se manifestou através de Chico Xavier e psicografou aquelas obras com o pseudônimo de André Luiz. André Luiz era o nome do irmão de Chico Xavier, que em homenagem o espírito que ali terminou, quando terminou de psicografar o livro Nosso Lar, em homenagem ao irmão de Chico, ele colocou o nome André Luiz. Mas todos aqueles que têm conhecimento da doutrina dos espíritos sabem que André Luiz nada mais, nada menos é, ou melhor, é que Carlos Chagas. Mas e esse André Luiz que está comunicando por aí? Isso é um charlatão. Pelo fato de estar comunicando com o nome de André Luiz, é um charlatão. Porque André Luiz não chama André Luiz, chama-se Carlos Chagas. Agora, a não ser, com todo respeito, a não ser que realmente é o André Luiz, porque você sabe que existe bilhões de André Luiz. Eu mesmo tenho um amigo meu que chamava André Luiz, que desencarnou. Às vezes vai ser esse amigo meu que desencarnou que está se manifestando por aí. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, sabe, gente, de comunicações, mensagens. Olha, tem que tomar cuidado. Porque, gente, eu só peço às pessoas que raciocinem. Se é tão difícil para nós lidar com o que nós estamos vendo, imagine
lidar com o que nós não estamos vendo. Nós não nos conhecemos. Quanto mais achar que conhecemos aquele que ali está se manifestando. Por isso que quando citamos aqui o termo médios sério, casa séria, com isso não estamos desfazendo de ninguém, porque aquele que busca a verdade, ele tem que começar pela verdade. O professor sempre me diz assim, ó, meu filho, todo aquele que começa certo, termina certo. Todo aquele que começa errado, termina errado. E é verdade. Você já viu um pedreiro começar do teto para baixo? Um edifício de cima para baixo? Não tem como. As pessoas que vivem no misticismo, no charlatanismo, no esoterismo, né, porque são exóticos, ela pode se dar muito bem aqui na Terra. Você entendeu? Enquanto aqui na Terra ela se encontra. Mas depois que ela fecha os olhos físicos e abre os olhos do outro lado, gente, eu vou dizer uma frase aqui. Vocês não têm noção do que é o outro lado, não. Eu tenho noção. Porque eu vivo isso 24 horas. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não ganho nada por estar falando isso aqui. Eu ganho, por estar falando isso aqui, a oportunidade que me é concedida de transmitir alguma coisa. Para que um dia as pessoas nunca venham a falar de lá, eu não sabia. Porque nós estamos tentando levar o conhecimento da pessoa. Então, se a pessoa continua naquela trilha, pisando em falso, é porque quer. Porque as pessoas estão sendo orientadas. As pessoas não têm noção do que é as regiões umbralinas. Eu tenho noção. E eu não gostaria de ver ninguém do lado de lá, nesses locais. Mas não depende de mim, né? Eu tenho que transmitir aquilo que eu conheço, aquilo que eu vejo quase todos os dias, quando lá vou, né? E também eu tenho que transmitir, baseado nas vezes que lá já estive na condição de doente da alma, mais ainda, preso àqueles pântanos, como se fosse eu uma minhoca entranhada naquelas lamas, se alimentando de... Tá bom. Então, espíritos levianos e zombeteiros entra em ação. Então, o médium, quando ele deixa de trabalhar corretamente, esses espíritos levianos e zombeteiros, né, entram em ação. Por isso que muitos médios, cedo, meteoriticamente, a sua passagem aqui pela Terra. Meteoriticamente. É como se fosse um meteoro. A vida dele aqui na Terra é tão curta quanto um meteoro. Né?
Olha Chico Xavier, 91, 92 anos no corpo físico. Olha Divaldo Pereira Franco, né? Agora 2022, registrando a data. Quantos anos no corpo físico, graças a Deus ainda. Não podemos ser egoístas de pedir que ele permaneça no corpo físico mais 20, 30 anos, porque isso é ser egoísta. Porque fazer tanto quanto o nosso irmão já fez é impossível. Olha o quanto nosso irmão Carlos Bacelli já fez e está fazendo. Quanto Chico Xavier e outros médiuns no Brasil e no mundo. Se a pessoa opta em trabalhar corretamente, há como trabalhar corretamente. O médio só tem que se conscientizar de uma coisa. Quem tem que aparecer é Jesus, e não ele. E outra coisa, vou usar esse termo simbólico. Deus nos deu a inteligência, 2 braços e 2 pernas para a gente, né, se sustentar. Ninguém tem que usar a mediunidade para o autossustento. Eu acho que eu já disse muitas coisas agora através desse item que não precisa de eu dizer mais. Eu não vou esmiuçar isso não, porque senão eu vou morrer de tanta pancada. Por quê? Pouco lhes importando a verdade, não a encaram de muito perto e se mostram geralmente pouco escrupulosos, quer quanto aos fins, quer quanto aos meios. Então, para esses espíritos levianos, zombeteiros, né? Para eles pouco importa a verdade, a mentira. Para eles pouco importa o que as pessoas pensam. Eles são, assim, pouco escrupulosos, sabe? Eles não se preocupam. Agora, é lógico que semelhante atrai semelhante. Então, se esses espíritos se fazem presente, é porque as pessoas ali naquela casa, aquele médium, optou por esse padrão, por esse nível de espírito. Porque como se livra das trevas? Acendendo-se a luz, não é? Você quer se livrar das trevas? Vai até o interruptor. Acenda a luz. Porque as trevas é a escuridão. Você cansou da luz? Apague o interruptor. Apaga a luz. Então depende exclusivamente de nós e de mais ninguém. Tem muitas pessoas que às vezes ficam julgando os espíritos. Se a pessoa tropeça, é culpa do espírito. Se a pessoa fica gripada, foi o espírito que atacou os pulmões dela. E tudo. Se queima uma lâmpada, é culpa do espírito. Se queima o chuveiro, é culpa do espírito. Ué, como que fica o mérito da pessoa? A pessoa não tem mérito nenhum. A hora que ele desencarnar, ele vai diretamente para os planos mais elevados, porque aqui na Terra ele nada fez. Os espíritos das trevas é quem são responsabilizados, são culpados, e que na verdade não é assim. Nós temos que dar o primeiro passo na direção da luz para lograrmos êxito na luz. Nós é que temos que dar o primeiro passo na direção das trevas para termos ao nosso lado as trevas. Nós é que temos que dar o primeiro passo, gente. Não são os espíritos. Mas os espíritos, eles nos perturbam tanto que chega uma hora que a gente acaba cedendo.
Pode ter certeza de que não é assim. Os espíritos das trevas, eles só insistem quando eles sabem que a pessoa carrega no seu eu aquelas más tendências e que a pessoa está tentando, segurando para não cometer o erro, mas erro igual já cometeu milhões de vezes. Então aquela pessoa está, entendeu? Ela é propensa, é uma pessoa frágil, ela já caiu várias vezes. Então as trevas sabem que o ponto fraco dela é ali. Então as trevas vai continuar. Por que as trevas vai continuar insistindo? Porque as trevas sabem que ela está fingindo que é resistente. As trevas sabem que ela está fingindo que é resistente, que ela é forte. Mas ela não é forte. Tanto é que as trevas insistem. A pessoa acaba se entregando. Daí a pouquinho a pessoa está aí na lama. Então nós vamos para o próximo vídeo.